Olá, turma, tudo bem com vocês? Nesta aula falaremos sobre o último modelo clássico de ideia, conhecido por modelo aditivo. Esse modelo tem algumas particularidades bastante interessantes sobre como que você vai tornar uma DMU que não é eficiente em eficiente. Então, os modelos anteriores, que é o CCR e BCC, o tomador de decisão deve escolher qual a orientação desejada, se é o input ou o output. Já o modelo aditivo, ele tem ambas as orientações simultaneamente. Contudo, há alguns problemas. E esse modelo é sensível às unidades de medida. E a presença de outliers também vai influenciar na eficiência e na confiabilidade deste modelo. Então, o modelo aditivo tem essa configuração. As variáveis S símbolo de mais, SR símbolo de menos, são as variáveis de folga associadas aos inputs e aos outputs, respectivamente. Lambda J é o coeficiente de importância da DMU analisada. Okay? As demais variáveis são análogas aos modelos anteriores. E tanto as variáveis de folga quanto lambda devem ser não negativas. E nesse caso vamos acrescentar essa restrição, que o somatório de lambda tem que ser menor ou igual a 1, presumindo retornos constantes de escala. Esses autores propuseram uma forma de reduzir a influência da unidade medida no modelo aditivo, que é basicamente trabalhar com o inverso da amplitude das variáveis outputs e inputs. Detalhe, uma DMU só é considerada eficiente por esse modelo se tiver folga igual a zero, ou seja, uma eficiência de Pareto. Tomando como exemplo 6 DMUs, 2 inputs e um output, otimizaremos pelo modelo aditivo. Com a orientação, já trabalharemos com o CCR, foram otimizados aqui os valores pelo modelo CCR e percebeu-se que a DMU 1, a 3 e a 5 não são eficientes. Então vamos agora descobrir quais são os alvos eficientes para essas DMUs que não são eficientes. Primeira coisa é colocar os dados de inputs e outputs no Excel. Sempre coloco em blocos, tá? Um bloco de inputs e um outro bloco de outputs. Lembrando-os, colocar na pasta GANSDIR, PROGDIR, Ctrl+V. Colar essa pasta. E os arquivos têm que ter extensão XLS. Bom, para ganhar tempo, já fiz o modelo GANS. Foi chamado de I, insumos ou inputs, R, saídas e J, DMUs. X1 a X2, duas variáveis, Y1, que nós só temos uma variável de saída. Ao todo, 6 DMUs. O asterisco significa que é uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui estão os procedimentos de importar o Excel para a linguagem GANS. Chamei a planilha de modelo aditivo. De A1 a G3 temos os coeficientes dos inputs. De A5 a G6 os coeficientes dos outputs. Nós temos aqui, além da função objetivo, que é o Z, mais 3 variáveis. Z, a função objetivo. SI, a variável de folga vinculada ao input. S2R, a variável de folga vinculada ao output.
Esse LJ está fazendo o papel do lambda, no modelo matemático. Então, as variáveis de folga têm uma certa semelhança com programação por metas, ou Go Programming, que será um assunto das próximas aulas. Nós temos aqui o modelo matemático. A função objetiva somatória das variáveis de folga vinculada ao input e das variáveis de folga vinculada ao output. Um detalhe aqui importante, que às vezes passa de forma muito desapercebida, é que a variável S2, o S sozinho no GANS, que são as variáveis SI mais e SR menos, não significa que essa variável é negativa, tá, pessoal? Que fique bem claro. Demonstra que a folga vinculada é o desvio para baixo do valor alvo, ou seja, se essa variável for diferente de zero, a DMU não foi eficiente. Significa que nós não estamos sendo eficientes. Okay? Por isso que deseja-se minimizar o valor abaixo da meta. E SI+, que deseja minimizar o valor acima da meta. Nesse caso aqui, maximizar, porque são folgas. Se fossem variáveis da programação por meta, seria minimização. Nós queremos maximizar as variáveis de folga, ou seja, que as variáveis de folga fiquem iguais às metas, ou seja, iguais a zero, ou muito próximos de zero. Sendo, quando as variáveis de folga são zero, a DMU é considerada eficiente. Voltando para o GANS, o input I está fazendo o papel seguinte, que o somatório vinculado às DMUs, lambda J, vezes a matriz de input, mais a variável de folga SI, tem que ser igual à matriz de input para a DMU analisada. E o output R é a mesma coisa, só que vinculado ao output. E esse indexador, pessoal, significa que nós examinaremos a DMU 1, porque ela foi ineficiente. E aqui que o somatório do lambda tem que ser menor ou igual a 1. Vamos maximizar e analisar o valor. O que eu gosto de usar a linguagem GANS é porque ela evita que nós cometamos erros. Porque se tiver algum erro na formulação matemática, o software não vai rodar. O que um software tipo Excel pode, de fato, otimizar e você analisar a eficiência completamente equivocada. Então vamos aqui no display e examinar. Nós temos aqui nenhum valor para y, para S2, que é a variável de folga para o output, e apareceu aqui o valor de 10. O que significa x2 igual a 10? Que para a DMU 1, que não é eficiente, se tornar eficiente, o input 2 deve ser reduzido em 10 unidades. Significa isso. Vamos aqui examinar agora a DMU 5. Só vir aqui e mudar para 5. Só isso, pessoal. Em otimizar. O modelo vai rodar. Vamos otimizar. Demora um pouquinho porque está buscando depois importando por Excel. E vamos examinar a DMU 5, que teve uma eficiência de 0,583. Com 58,33%. Também a variável de folga vinculada ao output foi 0. Nós temos o seguinte, 3 e 1 para a variável de input associada a essa DMU. O que significa isso? Que para que a DMU 5, sob a ótica do modelo aditivo, tornar eficiente, deve-se reduzir em 3 unidades o input 1 e em 1 unidade o input 2. Ok, pessoal? Voltando aqui, de uma forma resumida,
temos esse cenário. Para a DMU que é eficiente, não tem nenhum alvo eficiente. O alvo eficiente é igual aos dados originais. Para a DMU 6, esses eram os dados originais. E essa é a condição ideal para que ela se torne eficiente. A mesma coisa para a DMU 5. Bom, pessoal, com isso eu encerrei com vocês os meus vídeos clássicos de ideia. Um abraço a todos.